Vanderlan recebe proposta e a gente tem informações de Luciano Rodrigues e o que foi esse jogo do Palmeiras. Meu Deus. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão, vem comigo? Então roda a vinheta. Dali, porcada. Como vocês estão, rapaziada? Eu tô muito bem. Bem-vindo ao Jornal Alviverde, onde eu chego com a info, com a notícia. Você chega com o seu like e a sua inscrição. Rapaziada, todo esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, uma casa segura que você pode chegar a ter até 1.560 em bônus. Então use com sabedoria, não gaste dinheiro que você não tenha. Utilize o cupom REDE e é 18+. Bora, rapaziada, vamos falar aqui da nossa partida. É o seguinte, Palmeiras jogou mal, rapaziada. Palmeiras, eu vejo que hoje a gente tem um problema aí de alguns jogadores acabam fazendo parte do elenco que eu acho que estão meio cansados, mas não cansados fisicamente, principalmente por aquele momento, aquele tempo, sabe? Já tá gordo de muito tempo, tá no time. E isso daí precisa ser mudado. Hoje a gente viu o Felipe Anderson jogando mais na frente. A gente teve já problemas como isso há um tempo atrás, quando tinha o Endrick, onde você tinha um atacante, tinha um jogador que não estava fazendo a sua posição de ofício. O Felipe Anderson ele não fez isso e ele tem que fazer. O melhor dele é o poder de criação e se ele não ficar ali na ponta, ficar na frente, ficar no meio campo, cara, a gente vai ter aí vai acabar com o futebol dele. E o Abel ele precisa perceber isso. O Palmeiras ele precisa arrumar um jeito de jogar com 2 ou 3 meias aí. A gente tem o Felipe Anderson, tem o Maurício, tem o Veiga também, tem o Rômulo. O Rômulo ele precisa entrar. Para que ele foi contratado então, né? O cara não entra, o cara tem que entrar para a partida. Então eu acho que são pontos assim que a gente precisa parar e pensar. Marcos Rocha, na outra partida o Marcos Rocha jogou bem, na anterior jogou bem. Só que a gente vê que no momento do gol ele estava, cara, correndo, se matando, voltando para marcar. E é um problema. E é um problema. Não adianta a gente ter um time onde o jogador que está há mais tempo, ele acaba tendo essa bagagem por ser mais antigo, estar em campo, e outros jogadores que chegam que tem que subir aquela montanha. Isso não faz sentido. Você tem que contratar jogadores, já que você tem dinheiro, você tem que contratar jogadores onde você tem a opção ali de contratar, já chegar, vestir a camisa e ir para o campo. Isso pode acontecer muito bem. A gente viu com o Aníbal Moreno isso acontecendo, com o Felipe Anderson, que é o que está acontecendo também. O jogador chegou, vestiu a camisa e foi para o campo. Se você tem um time totalmente escalado, cada um na sua posição certinho, eu acho que é mais fácil de atuar bem. Tanto que logo após a partida, o próprio Gomes, ele comentou, né, jogamos mal, tomamos um gol de contra-ataque, foi um vacilo. E isso, cara, deixa escancarado o problema que o time teve na partida. Não é possível que você jogue 90 minutos e praticamente não crie uma jogada, não crie uma jogada de finalização no gol. Esse time precisa criar jogada, ainda mais quando você pega o Fluminense. Ontem eu ainda comentei, gente, o Fluminense ele vai para cima, ele vai para cima. Ele tá lutando ali para aquele pratinho de comida, porque o time tá vindo muito mal. E, cara, jogar no Maracanã, por mais que falem, o Fluminense não leva a torcida, ia ter pressão. E o Palmeiras sabia como o Fluminense ia jogar. O meio-campo do Palmeiras foi engolido. Por isso que eu falo, talvez o Veiga tomar um banco agora, ou talvez ser vendido, não é o fim do mundo. Isso daí é supernatural. É um jogador que está desde 2017 jogando. Foi emprestado, voltou, tudo isso, mas está no elenco desde 2017. E o Palmeiras precisa pegar esses jogadores que estão há muito tempo, que é um caso que eu já tinha dito, como o Dudu, como o Veiga, Zé Rafael, que talvez precisam aí de uma mudança. Talvez precisam de novos ares. O Zé Rafael no meio-campo, o jogador, o Zé que a gente gosta de 2021. O jogador ele não se reinventou, ele não mudou nesses últimos anos, onde todo mundo vê como ele joga, joga no mesmo esquema e acaba sendo engolido. Acaba sendo engolido. Então esse para mim, esse é um dos maiores problemas e tá claro isso. Você vai colocar o Gabriel Menino, vai colocar o Rony de novo. Aí não dá, cara.
Aí não dá. Para um time que não tem grana, eu até entendo ter aí esses jogadores entrando sempre, toda partida, aquela luta, tudo isso. Agora, para um time que tem grana, você martelar nas mesmas opções, aí é triste, cara. Aí é triste demais. O Vanderlan, cara, pra mim não foi bem. É um jogador que vive ali, a gente não tem jeito, a gente precisa comentar. Vive ali no TikTok, vive ali em tudo e precisa ter mais consciência de quando entra, entrar concentrado para a partida. Porque isso decide o jogo. O time inteiro jogou mal? O time inteiro jogou mal. Mas por grande parte, ali foi a opção do que ele colocou em campo. No mais, é isso para essa partida, rapaziada. Infelizmente, aí a gente tá vendo o pessoal saindo um pouco na frente, se desgarrando. Tudo bem, são 19 rodadas ainda que restam, mas você precisa estar ligado. Em partida como essa, você pega o último da tabela e não consegue dar um chute pro gol, cara, esquece, esquece. É fraco demais. Então precisa mudar esse time. Não adianta, Abel. É uma das coisas que a gente fala sempre, né? Ter muito tempo de casa não segura ninguém. E principalmente para esses jogadores que eu citei, como Zé Rafael, Rafael Veiga, jogadores aí que estão há muito tempo em casa, precisa dar um descanso maior para eles. Hoje você tem ali 4 jogadores jogando no meio-campo. Como você vai apelar, vai ficar batendo nessa métrica de só um? Fica muito atrás. Fica muito atrás dos outros, porque os outros estão vindo, cara, se armando. O Flamengo hoje ele joga com um volante, praticamente um volante. Você tem que organizar um time que joga nessas condições também. Se você tem um monte de meia de criação, você vai sempre tirar um para colocar um, tirar um para colocar um. O Rômulo não vai jogar nunca. E quem sabe o Rômulo não tem todo esse futebol. Já contratou, todo mundo fala que treina bem, tem tudo isso que envolve o jogador. Há de se pensar. Comenta aqui, rapaziada, eu quero saber sua opinião. Vamos lá para a gente bater o martelo aqui em uma negociação. Então o Bahia está fechando com o Luciano Rodrigues e lá do Uruguai, que o Palmeiras ficou de oferecer uma proposta, ofereceu, os caras negaram. Ele veio jogar aqui em São Paulo. O Abel se encantou pelo futebol dele, atacante. Então tá fechando realmente com o Bahia uma negociação que os caras pediram muito, paga quem quer, é o valor do jogador, mas era um jogador considerável aí que poderia dar certo. Vamos ver agora ele no futebol brasileiro e jogando contra o Palmeiras, o que ele vai conseguir criar. Agora também, outra informação, o Rennes da França pode oferecer ao Palmeiras 72 milhões de reais pelo Vanderlan. Cara, seria uma negociação para mim, mesmo sem o Piquerez. Eu acho que seria ótima para você ir atrás de outro lateral, já que a gente vê que o Piquerez vai ficar fora pelo resto do ano, 4 meses, 4, 5 meses, acabou o ano para ele. Então, talvez segurem esse jogador por falta de opção de ir atrás do scout trabalhar, do analista de futebol que tem que trabalhar e tem que correr atrás. Então, é uma opção que o Palmeiras precisa se pensar. Como chegando proposta do Zenit para o Rafael Veiga, chegando para o Vanderlan, que também já tem um tempo de casa, jogou poucas vezes, mas jogou poucas vezes como titular, porque chegou o Piquerez, mas quando entrou, mostrou alguma qualidade. Mas ontem foi mal. O jogador que quando está no banco, ele entra e vai bem, e quando ele assume essa titularidade, que é o caso do Vanderlan, que está acontecendo hoje, e não está conseguindo mostrar isso, aí é complicado, aí esquece. Então a gente vai ter aí uma possível proposta de 72 milhões de reais para um lateral esquerdo que é reserva, querendo ou não é reserva. E a gente não pode pensar aí no Mundial o ano que vem com o Vanderlan ou então chegar aí com outro jogador como o Caio Paulista e, cara, vai faltar perna para esses caras. Vai faltar perna. Não esquece de comentar aqui, rapaziada. Tamo junto, se inscreve e avante palestra!